A Deus. Fica à vontade, pastor. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Deus sonoplasta. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti. Trocou porque estava. Aleluia. Eu te adoro. Glória a Deus. Vou fazer igual os pregadores pentecostais. Vou colocar bem aqui, ó. E aumentar bastante. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Estou feliz com o Senhor, por esta casa, pela vida dos meus pastores, pela minha família, que cada dia cresce mais. Já chegou um, vai chegar mais outro. Glória a Deus por isso. Crescei e multiplicai-vos. Aleluia. Marcos capítulo 6, verso 17. Quem não achou, está aí em cima, está aqui no telão. Marcos 6, verso 17 diz assim: porque Marcos 6,17. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera se casar. Pois na ocasião João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo Herodias o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conhecia realizar o seu intento. Porquanto Herodes temia a João, e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Finalmente Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou: se pedires ainda que seja metade do meu reino, eu te darei. Diante disso saiu a moça e consultou sua mãe: o que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei,
formalizou seu pedido. Quero que me des agora a mesma cabeça de João Batista sobre um prato. Então grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera e aos convivas que se reclinavam ao redor de sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O executor foi e decapitou João na prisão. E trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem, e esta, em seguida, a ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. E você diz amém? Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir a Jesus pela palavra? Aleluias. Mais ou menos estava olhando aqui, né, no meu tablet, mais ou menos 4 anos atrás, dia 31 vai fazer 4 anos, eu recebi de um pastor alguns trechos de algumas ministrações que ele havia feito, trechos muito pequenos, de 5 linhas mais ou menos. A maioria dos prints foram até prints que ele mandou, de algumas ministrações que ele havia feito. E uma das ministrações, um trecho dessa ministração que ele havia feito me chamou a atenção. E durante esses 4 anos, cada vez que eu abria esse tablet, eu ia lá e olhava, falava assim, nossa, esse trecho aqui tem algo interessante. Aqui eu comecei a ler essa história de João Batista. E quando ele mandou esse texto, ele quis mostrar não só para mim, mas para aqueles que receberam, as revelações que existiam por detrás de cada texto das Escrituras. Porque eu acredito que se você ler esse texto, você vai ter uma revelação dada pelo Espírito. Se você ler amanhã, você vai ter outro. Se você ler depois de amanhã, você vai ter outro. E cada vez que eu lia, eu entendia algo mais extraordinário dessa palavra. E essa palavra, assim, foi bem fixa ao meu coração. Gostaria de liberar ela na tua vida nessa noite. E o tema dessa mensagem é aprisionando o Evangelho. Aprisionando o Evangelho. Para começar essa mensagem, eu queria destacar algo aqui. Esse homem chamado Herodes, que mandou matar João Batista, esse cara, esse Herodes, ele era um admirador, um ouvinte das ministrações de João Batista. Eu vou dizer de novo. O cara que mandou matar João Batista, ele era admirador, um ouvinte das mensagens de João Batista. Imagine comigo, imagine comigo, Herodes se arrumando, passando o seu perfume da Jequiti, colocando o seu sapato, a sua calça, a sua camisa, que naquela época não era, mas como eu estou ministrando, eu posso colocar o que eu quiser. Mas eram túnicas, eram roupas daquela época. Imagine Herodes se arrumando, a mulher dele olha para ele e fala assim, onde tu vai? Fala assim, eu vou para o culto. Vai para o culto? Essa hora, estou indo para o culto. É? Quem que vai ministrar? João Batista. Imagine todos os dias, todas as vezes que Herodes se arrumava, a mulher perguntava, ei, você está indo para onde? Estou indo para o culto. Vou ouvir a ministração de um pregador chamado
João Batista. Esse João Batista, mais tarde, iria ser morto por esse homem chamado Herodes, que constantemente ouvia a ministração deste homem. Para você entender, esse Herodes, a Bíblia fala tanto de Herodes, mas Herodes não era o nome desse cara. É como se fosse um papado. Se você olhar, o Papa que está lá não chama Papa. É Francisco, é Frederico, é não sei o quê. Mas é uma dinastia. Esse Herodes, ele chamava-se Herodes Antipas. Ele era filho da samaritana Maltace e de Herodes, o Grande. Então nós vemos que existe vários Herodes, era uma dinastia. Esse Herodes Antipas, ele herdou a Galileia do norte e a Pérea, do lado oposto do Jordão. E esse homem chamado Herodes Antipas, que mandou matar João Batista, ele tinha um título de tetrarca, porque naquela época existia 4 lugares, e este homem reinou em 4 lugares. Ele era príncipe dessas 4 terras. Esse Herodes Antipas, ele era casado com a filha do rei Nabateu Aretas IV. Porque vai dizer a história que esse homem, ele acabou se apaixonando por Herodias, que era esposa de Herodes Filipe. Ele se apaixonou por ela e se casou com ela. Então a gente olha na história que esse homem, Herodes Antipas, ele era um príncipe. E diz a história que esse homem, ele foi acusado de vários crimes. Dentro deles, o de João Batista. Ele mandou decapitar João Batista. Nós vemos aqui nesse texto uma relação entre Herodes e João Batista. Herodes, ele era o ouvinte e João Batista era o pregador. Se você olhar em Marcos, se você quiser acompanhar, acompanhe na sua Bíblia no telão, Marcos capítulo 6, verso 20. Nós entendemos quem era Herodes. Agora nós vamos ver quem era João Batista. Em Marcos capítulo 6, verso 20, vai dizer assim: porquanto Herodes temia a João, e sabedor que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava admirado e escutava com prazer. Olha que interessante. Ele temia João, ele era sabedor de que ele era homem justo e santo, protegia o pregador João Batista, ficava admirado, meu Deus, como esse homem prega, e o escutava com prazer. Olhando para isso, nós vemos que Herodes era simpatizante do ministério de João Batista. Esse versículo deixa claro, esses versículos que nós vemos mostram que Herodes estava no caminho. Herodes era um suposto novo convertido. Herodes estava concordando com tudo. Já viu o novo convertido quando entra na igreja? Ele fala, é assim, eu quero ser igual a esse pastor. Nossa, que culto abençoado. Nossa, que maravilha de palavra, que louvor, que igreja, que maravilha. Porque para novo convertido, todo mundo é santo, todo mundo é legal, todo mundo é maravilhoso. Para novo convertido, ele está no começo, para ele tudo é maravilha. Era Herodes. Que bênção, que maravilha. Para você entender mais quem era João, olha o que a Bíblia vai dizer. Lá em Mateus, capítulo 3, abre lá. Mateus capítulo 3, verso 1.
como que era a pregação desse homem. O porquê tanto Herodes temia, o protegia. O porquê Herodes ficava tão admirado e o escutava com prazer. Olha quem era, olha como que era a pregação de João Batista. Naqueles dias surgiu um homem, João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia, verso 2: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Versículo 8: produzi, sim, frutos que mostrem vosso arrependimento. O porquê Herodes gostava tanto da pregação de João Batista? Como João Batista pregava? João Batista pregava arrependimento. João Batista pregava mudança de caráter. E Herodes aplaudia. Herodes falava assim, esse aí é o meu pregador. Gostei desse homem. Olha no versículo 7 de Mateus capítulo 3, verso 7. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Verso 10. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Como que era a pregação de João Batista? Era uma pregação de juízo. Mas lá estava Herodes, aplaudindo. Esse é o cara. Imagine, irmão, se eu vir uma pregação dessa hoje. Raça de víbora, sucuri, sua jiboia, mamba negra. Era assim. João Batista dizia, raça de víbora, e estava lá. Não sei onde Herodes estava, em cima de um cavalo, não sei. E Herodes estava lá. Eita, rodando, pulando. Eita, sapateando. Esse é o meu pregador. Gostei desse cara. Porque Herodes gostava tanto de João Batista. Verso 12, Mateus 3:12. Chegaram inclusive, Lucas não, agora eu pulei, Lucas 3:10. Olha o que diz, e as multidões, Lucas 3:10, e as multidões lhe rogavam, o que devemos fazer então? Verso 11, diante do que João as exortava, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem possui o que comer, da mesma maneira reparta. Olha a pregação desse homem. Como era a pregação de João Batista? Era uma pregação sobre justiça. E a Bíblia vai dizer, verso 12, chegaram inclusive alguns publicanos para ser batizados, e indagavam, mestre, como devemos proceder? E João lhe respondeu, não deveis exigir nada além do que foi prescrito. Olha a pregação desse homem, irmão. João Batista está dizendo, os publicanos vieram até João Batista, e João Batista está dizendo, ei, não é para cobrar além do que está prescrito. Se é 10, é 10. Se é 20, é 20. Lembra de Zaqueu? Quando encontrou Jesus? Ele desceu da figueira. Ele olhou para Jesus. Disse assim, Jesus, me perdoa. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, ele roubava. Ele extorquia. E João Batista está dizendo, não extorca ninguém, não roube nada de ninguém. Verso 14. Então um grupo de soldados lhe inquiriu, e quanto a nós, irmão, olha a pregação de João Batista, todo mundo queria
estar do lado deste homem, ouvir este homem, saber o que fazer diante das pregações. E a Bíblia diz que os soldados chegaram e disseram: João Batista, e nós? E nós? O que nós devemos fazer? E ele os orientou: a ninguém molesteis com extorsões, nem denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso próprio salário. Está parecendo Brasil aqui, não está? Quantos policiais, soldados corruptos existem na nossa nação? Extorquem pessoas. Diz assim: é o seguinte, seu carro está com documento atrasado, mas dá 100zão aí, tá certo. Eu estou dizendo de policiais ruins, porque existem os bons. E João Batista já pregava isso, lá atrás. Nada de extorquir ninguém, nada de denúncia falsa, contente com o vosso próprio salário. Irmão, e Herodes lá ouvindo tudo isso, e Herodes dizendo: é esse cara eu quero perto de mim. Um cara que luta contra a injustiça, um cara que prega contra a extorsão, um cara justo, um cara fiel, verdadeiro. Eu quero esse cara no meu reino, eu quero esse cara do meu lado. Imagine Herodes pensando: como eu penso nisso nesse nosso Brasil. Imagine Herodes pensando: é o fim da corrupção. Imagine se tivesse um João Batista nos dias de hoje. João Batista dizendo: vai acabar a corrupção. Meu irmão. Aí quando eu leio isso, eu começo a entender Marcos capítulo 6, verso 20. Eu começo a entender o porquê Herodes temia tanto este homem, gostava tanto deste homem. Herodes admirava o ministério de João Batista, curtia as suas ideias, curtia as suas pregações, mas isso não fazia dele um filho de Deus. Admirar o reino de Deus não te faz um filho de Deus. Admirar as coisas que o reino promove não te faz um filho de Deus. Não te faz um filho de Deus. O Senhor deixou claro em João 4:23: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus não procura simpatizantes, Deus não procura admiradores, Deus procura filhos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas pastor, eu me simpatizo com essa igreja. Que amor dos irmãos quando me recebe. Nossa, é tão bom estar neste lugar. Isso não te faz filho de Deus. Isso não te faz filho de Deus. Você pode admirar o templo, admirar as luzes, admirar os louvores, admirar o tocador, admirar os seus pastores, mas isso nunca te fará um filho de Deus. Nós precisamos fazer, sabe o que? Como o filho pródigo fez. Ele caiu em si e retornou para o Pai. Estar com o Pai, é isso que precisamos. Nós precisamos da presença do Pai, da presença dEle. É isso que precisamos. O confronto do Evangelho nos faz tomar uma decisão. O confronto do Evangelho nos faz tomar uma decisão. Quando eu e você somos confrontados pelo Evangelho, isso te faz você tomar uma decisão.
Herodes foi confrontado e tomou uma decisão. Mandou prender o pregador. Ele prendeu João. No dia que a pregação de João tocou numa situação pessoal, o seu casamento adúltero. Herodes foi confrontado e tomou uma decisão. E qual foi a decisão de Herodes, que amava tanto o pregador? Ele decidiu prender o pregador. Ele decidiu silenciar o pregador. Ele decidiu deixar de lado o pregador. Ele decidiu prender o portador do evangelho do arrependimento. Ele decidiu calar uma voz profética. Esse é o padrão de posicionamento de muitas pessoas. Quando eu aprisiono o evangelho, quando as pessoas aprisionam o evangelho, quando a mensagem somente conforta, mas não confronta. Sabe quando as pessoas decidem prender o evangelho, deixar de lado o evangelho? Não quero mais ouvir não. Não, isso aí não é para mim não. Quando o evangelho, ele confronta, e você está disposto a ser somente confortado, aí você fala assim, não, para que isso? Não, essa mensagem não serve para mim. Eu gosto de ouvir as mensagens, eu concordo com a palavra, eu vou para a igreja, mas não toque no meu pecado de estimação. Eu não permito ser confrontado. Eu decido silenciar a voz profética na minha vida e viver em paz com o meu pecado. Essa foi a decisão de Herodes e a decisão de muitas pessoas nos dias de hoje. Elas decidem calar a voz profética em sua vida e ela decide viver a sua vida no pecado. Foi o que Herodes fez. Silenciou o evangelho para viver uma vida de adultério. Herodes decidiu pelo pecado. De simpatizante, agora ele se tornou um carrasco do evangelho. Ele mandou prender o pregador. O confronto do evangelho nos faz tomar uma decisão. Qual é a minha e a sua decisão nesses dias? Continuar com o nosso pecado de estimação? Ou ouvir uma palavra de arrependimento, se voltar para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero mudar a minha vida. Eu preciso mudar o meu caráter, Senhor. Eu quero essa palavra de João Batista. Eu quero essa palavra de arrependimento. Eu quero essa palavra, Jesus. Eu não quero mais ficar desse jeito. Eu quero uma mudança drástica na minha vida. E eu decido hoje, Jesus, pela sua palavra. A palavra de arrependimento que transforma caráter, transforma vidas. É esta palavra que eu preciso. Se você está comigo nessa noite, então comece a adorar Jesus e diga, eu quero. Eu preciso continuar ouvindo esta palavra. É de arrependimento que eu preciso. Eu não preciso de conforto, eu preciso de confronto. Eu preciso ser confrontado por esta palavra. Eu quero viver a eternidade com Jesus. Eu não quero continuar vivendo uma vida de pecado. Eu não quero carregar o meu pecado de estimação para a vida toda. Eu quero mudança de vida. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. Quando eu aprisiono o evangelho, quando as minhas atitudes, quando as minhas escolhas contradizem as verdades bíblicas. A Bíblia está dizendo, não roube, você rouba. A Bíblia está dizendo, fale a verdade, você só fala mentira. Quando eu aprisiono o evangelho, quando eu contradizo as verdades bíblicas, muitas pessoas
prefere carregar os seus pecados até o túmulo do que ser confrontado, do que se arrepender e receber a vida eterna. Muitos preferem passar batido pelos textos bíblicos que trazem confronto para continuarem nos seus prazeres carnais. Muitas pessoas abrem a Bíblia, porque ainda existe esse tipo de gente, que chega em casa, ele ouviu a mensagem, aí ele: Senhor Jesus, fala comigo, Jesus. Aí ele coloca a Bíblia em cima da cama, em cima da mesa, e ele fecha o olho: fala, Jesus, misericórdia, se converta. Aí ele fala: não, essa palavra não é para mim não. Jesus, fala de novo, que isso aí não é para mim não. Eu estou voltando, se converte. Não, não, isso aqui também não, Jesus. Mais uma vez. E assim vai. E assim vai. Ele exclui aqueles textos de arrependimento, de mudança de vida e de caráter, e pega textos que satisfaz a tua alma, satisfaz a sua carne. Não. Muitas pessoas preferem manter o seu status do que se arrepender de uma palavra de confronto, mesmo sabendo que a sua vida e o seu caráter não condiz com a verdade. Ele continua levando uma vida de mentiras, mesmo sabendo que aquilo que ele está fazendo é errado, e ele está quase chegando com um pezinho no inferno, ele continua com essas práticas. Agora pensa comigo, imagine se Herodes decide mudar, largar o pecado. Imagine se Herodes decide: João, essa palavra é para mim. João, essa palavra é para mim. Eu quero ela, eu quero mudança. Herodes poderia ser um cooperador do evangelho com João Batista, mas ele decidiu prender o pregador, porque é mais fácil prender o pregador, é mais fácil terminar o culto. Eu não vou nem olhar para você. É mais fácil terminar o culto e lá fora você dizer: misericórdia, que palavra. Essa palavra não foi para mim não. É mais fácil continuar nas práticas erradas do que se dobrar à palavra de Cristo e voltar-se ao arrependimento. Meu Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 21. Vamos ler agora. Marcos 6, 21. Finalmente Herodias teve a ocasião oportuna. Meu Deus do céu. Acabei de receber agora. Estava nem anotado. Finalmente Herodias teve a ocasião oportuna. Só esperou o momento certo. Foi isso que o diabo fez com Jesus. Quando Jesus estava no deserto, o diabo só esperou Jesus jejuar, depois apareceu para Jesus, porque sabia que Jesus estava com fome, com sede. É assim o diabo, irmão. Ele só espera a ocasião oportuna. Ele só espera o momento oportuno, que ansiava no dia do aniversário dele. Irmão, quem é que no aniversário vai ficar triste, irmão? Pelo amor de Deus, irmão. No seu aniversário você vai ficar triste? É o meu aniversário, um monte de presente, um bolo lá, um monte de coisa boa para tu comer, para tu pegar os presentes, tu vai ficar triste? Não, irmão. Ele estava alegre, a alma dele estava alegre, estava festejando. Irmão. Versículo 22. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando, e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. Imagina que dança que foi aquela. Era a dança do cão, com Maria Padilha e Maria não sei o que, Pomba Gira. Foi essa dança. Porque
uma dança como essa, volta lá no versículo 22. O cara dizer para a pessoa: pode me pedir o que você quiser que eu vou te dar, meu irmão. Duvido, vou olhar para cá de novo, duvido essa tua esposa aí olhar para você e dizer assim: amor, tô querendo algo. Você fala assim: deixa lá para o outro mês, para o outro ano. Mas o cara falou: pode pedir o que quiser que eu vou te dar. Que dança que foi essa, irmão? Vai lá, 23. E sob juramento ele lhe assegurou: se pedires ainda, meu Deus do céu, agora eu entendi. Se pedires ainda que seja metade do meu reino, eu vou te dar, meu irmão. Não, irmão, tinha alguma coisa naquela dança. Vou te dar a metade do meu reino, meu Deus do céu. 24. Diante disso, saiu a moça, o capeta foi, consultou e foi consultar o outro diabo, a sua mãe. O que devo pedir? Ao que ela recomendou, ela poderia ter dito, né? Pega o reino aí. Pega os ouro, pega as pratas. Pega o Pix, né? Pega o Pix, não. Mas a mãe falou assim: olha, pede a cabeça de João Batista. Já estava planejado isso há muito tempo. Verso 25. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou o seu pedido. Ele escreveu, ele formalizou: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Verso 26. Então, você não entendeu. Então, grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera e aos convivas que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atender. Deixa aí. Então, grande angústia sobreveio ao rei. Ele mandou prender o pregador, mas ele sabia quem era o pregador: um homem justo, um homem santo, um homem que falava as verdades. Mas ele mandou prender o pregador, sim, mas a todos os dias que Herodes ia dormir, ele dormia com o barulho da pregação. Raça de víboras, se arrependa, deixe o seu pecado, não roube, não mate, não pegue nada que não é de ninguém. Todos os dias Herodes ouvia o redundar daquelas ministrações. E quando pediram a cabeça do pregador, grande angústia sobreveio. Meu irmão, esse era o dilema de Herodes. João é preso, Herodes volta para sua casa, mas aquilo fica matutando na sua mente. Lá no fundo, Herodes ainda tinha uma admiração pelo pregador, um sentimento que João estava certo e que ele, Herodes, estava errado, porque aquelas ministrações continuavam matutando na cabeça de Herodes. Sabe qual é a minha oração nessa noite? É que essa ministração continue matutando na sua mente quando você sair por essas portas. Que todos os dias da sua vida você se lembre dessa ministração e você diga: o que ele falou é verdade, está na Bíblia. Eu preciso me arrepender, está na Bíblia. Eu preciso perdoar, está na Bíblia. A minha oração é que essa ministração todos os dias da sua vida mexa no seu interior, mexa dentro de você, porque a ministração de João Batista todos os dias matutava na mente de Herodes.
E lá no fundo, Herodes sabia que estava errado. Só que esse sentimento que Herodes tinha não era arrependimento. Era um simples remorso de alguns minutos. É o que acontece com muitas pessoas. Elas ouvem a palavra e dizem assim: ele está certo, a palavra está certa. Mas aquilo não se torna um arrependimento na vida da pessoa, se torna um remorso. Ela sabe que está errada, mas ela chega em casa e fala assim: vou dar uma fumadinha, talvez passe. Vou no bar tomar uma, talvez passe. É isso. Elas ouvem, mas não geram arrependimento. É um simples remorso. Ela sabe que está errada, mas ela diz assim: eu sei como retornar essa situação. Eu sei como dar o meu jeitinho. Eu sei. Quando eu aprisiono o Evangelho, quando a mensagem já não me leva mais ao arrependimento, mas é um simples remorso que passa e não traz transformação. Sabe que a pessoa que está afastada de Deus, ela tem essas sensações, mas são sensações fracas, irmãos, que não tem força para levar essa pessoa novamente ao verdadeiro arrependimento. São remorsos momentâneos. Por isso, você pode olhar, irmãos, por isso que as pessoas que se afastam, se distanciam de Deus, você pode perguntar. Eu já perguntei para várias pessoas, perguntei para o meu próprio irmão que se afastou e depois voltou. Elas dizem assim: eu não tenho força para voltar, eu não consigo voltar, eu não tenho força. Porque o temor que eles tinham é somente uma lembrança. O temor passa, eles não têm mais temor porque estão longe de Deus. Quando as pessoas ficam longe de Deus, elas ficam fracas. Elas não têm força de se arrepender, porque elas estão longe de Deus. Elas estão longe do Senhor. Não existe mais atitude de arrependimento, porque o distanciamento de Deus faz isso. Fica 2, 3 dias sem ter nada com Deus, você vira o pior homem dessa terra. Você fala palavrão, você xinga o outro, você fofoca, você fala mal do pastor, fala mal da pregação, você fala mal de você mesmo. Você fala. Sabe o que acontece? Ela consegue sufocar o Evangelho. Ela consegue colocar de lado o Evangelho. E ela segue em frente com o seu pecado. Foi isso que Herodes fez. Colocou de lado o Evangelho, colocou de lado o pregador e seguiu em frente com a sua vida de pecado. Sabe por que Herodes prendeu João Batista? Porque ele não queria conviver com aquela culpa. Ele disse assim: vou prender o pregador, não vou ouvir mais a mensagem, não terá alguém que me confronte. Olha como Herodes é. Eu prendo o cara, ninguém mais prega, estou livre, posso viver pecando. Só que não. Quando aprisiona o Evangelho, quando a vaidade, a soberba, o orgulho fala mais alto, Herodes agora já não precisava mais de João Batista, porque ele estava disposto agora a viver a sua vida no pecado. O pregador, sabe, o pregador João Batista, o pregador da justiça, do arrependimento, da verdade, não era mais importante para João Batista. É o que muitas pessoas fazem. Não, eu não quero esse evangelho de arrependimento, não. Se fosse uma palavra de vitória, aí sim, uma palavra de bênção, receba aí, tomei a chave do carro, a chave da casa, a chave da vitória. Todos os cultos, ele chegava até o pastor, falava: seu pastor, só tem culto de domingo, faz culto de segunda, de terça, de quarta, porque ele quer ouvir essas mensagens que alegram a alma, mas matam o espírito. Você quer uma verdade?
continue ouvindo palavras de arrependimento, de transformação, de mudança de vida. É isso que você precisa. Só que agora o pregador da justiça está longe, está afastado. Agora Herodes pode pecar livremente, porque não havia mais ninguém para confrontá-lo. Muitos estão como Herodes, irmãos. Um dia estava dentro da igreja aplaudindo. É isso. Muitos até diziam assim, né? Lembra desse jargão? Fala, Jesus! Muitos aplaudiam, muitos choravam, muitos glorificavam a Deus. Só que deixou a mensagem do evangelho de lado. E agora vive em outra vida. Encarcerar o evangelho. Essa palavra é para nós nessa noite. Não fique longe deste evangelho. Não coloque este evangelho de lado. Não encarcere esse evangelho. Não aprisione este evangelho. Continue ouvindo ele. Continue ouvindo ele. Seja transformado. Seja transformado por ele. Deixa eu te dizer algo. Você pode condenar o evangelho. Você pode prender o evangelho. Mas você não pode impedir o propósito dele. Prenderam o pregador, prenderam João Batista, mas não prenderam o propósito daquelas palavras. Herodes condena, mata João, mas não consegue impedir o propósito daquelas palavras. Aquelas palavras continuaram ecoando no mundo espiritual. Meu irmão, quando você ouve uma ministração, essa palavra ela não volta vazia, mas ela tem um propósito na tua casa, na tua vida, na tua família. As palavras de João Batista não eram um discurso de um político, mas era uma palavra de um profeta. E ela continuava ecoando no mundo espiritual. O que João Batista havia dito, um dia iria se cumprir. Um dia iria se cumprir. Você pode decidir, irmão, fazer o que quiser com o evangelho, mas isso não vai impedir o propósito dele. Eu não quero mais ouvir essa mensagem. O propósito do evangelho vai acontecer, vai ser cumprido. Você pode aprisionar, matar, mas isso não impede o seu propósito. E qual era o propósito da ministração de João Batista? A chegada do Cristo. Você pode discordar dessa ministração. Você pode chegar na tua casa, sentar na sua mesa para jantar, olhar para o teu esposo, para a tua esposa e dizer assim: nossa, não aguento mais. É só palavra de arrependimento. Você não vai impedir o propósito do evangelho. Cristo vai voltar. Cristo está chegando. Cristo está vindo. Herodes prendeu João Batista, mas daqui a pouco Jesus estava olhando assim: aguarda aí, Herodes, estou chegando na quebrada. Guarda, Jesus voltará, Jesus está vindo. Você pode aprisionar o evangelho, escolher seu estilo de vida pecaminoso, não se arrepender, mas não pode impedir a chegada, a vinda do Cristo. Não pode. Jesus vai voltar. A última trombeta vai tocar. Ele vai julgar os mortos e os vivos. Concordando você ou não, a palavra vai se cumprir. Jesus, ele voltará. Jesus, ele virá. As suas incompatibilidades, as minhas incompatibilidades não mudam o que está escrito. Se está escrito que Jesus vai voltar, você gostando ou não do evangelho do arrependimento, Jesus ele vai voltar. Se você prefere continuar bebendo, fumando, fazendo coisas erradas, adulterando, mentindo, isso não mudará o que a Bíblia diz. Jesus voltará. Sabe o que você pode mudar? De qual lado você vai estar. Só isso. Só isso. Você não pode mudar aquilo que já está prescrito e dito.
A palavra vai se cumprir, mas você pode tomar uma decisão. Qual lado você vai estar? De qual lado você vai ficar? Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4,16: pois dado a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele vai voltar. Essa é a alegria do Evangelho, Ele vai voltar. Se existem pessoas tentando aprisionar o Evangelho, tentando cessear, tentando sufocar o Evangelho, estão perdendo tempo, porque o propósito do Evangelho vai se cumprir. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, verso 28, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que aguardam. Ah, Jesus voltará. Jesus, Ele virá. Isso não é história da sua avó, do seu tio, não, é uma história da Bíblia, e é uma verdade. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Tentaram parar o Evangelho, tentaram parar uma mensagem, mas não conseguiram parar o real propósito dela. Ninguém pode parar o real propósito da mensagem da cruz. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Ele vai voltar, Ele está voltando. Se arrependa, Ele está voltando, Ele está voltando. Está soando o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. De qual lado você vai estar? De qual lado você quer ficar? Ele está dizendo: receba essa palavra. O Evangelho do arrependimento ainda está vivo. O Evangelho do arrependimento ainda está ecoando no mundo espiritual, porque Ele sabe que ainda existem muitas pessoas que se arrependerão a Cristo. Essa palavra nunca ela vai parar de ser proclamada. Se arrependa, se arrependa, e fique do lado do Evangelho, do arrependimento. Mude o seu caráter, mude a sua vida. Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Está soando o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim.
Precisamos mais dessas mensagens em nossos púlpitos. Jesus Cristo voltará. De que lado você quer ficar? Você quer aprisionar o Evangelho? Você quer colocar de lado o Evangelho? Você quer silenciar a mensagem da cruz? Ou você quer ouvi-la, ser transformado e um dia ouvir: venha, entre benditos do meu Pai? Você tem uma decisão nessa noite. De qual lado você quer ficar? Se você quer continuar levando a sua vida com seus pecados de estimação, ou voltar-se ao arrependimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Clamemos por João Batista nesses dias. Que a voz profética não se cale em nosso meio. Que a mensagem da cruz e do arrependimento seja a mensagem dos nossos dias, seja a mensagem da igreja. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu sinto uma graça dele neste lugar. Eu precisava dessa palavra, nós precisávamos dessa palavra. Não existe vida com Deus carregando pecados de estimação. Não existe uma vida no profundo com o Senhor carregando mentiras. Não, a palavra está dizendo: se arrependa, ainda dá tempo. O único que não tem oportunidade de se arrepender é o diabo, porque o lago de fogo está preparado para ele. Mas para mim, para você, ainda há uma oportunidade, ainda há uma chance. Se dobre, se arrependa, se volte ao Senhor. Com toda a força, te amo, te amo, te amo, Deus, te